Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, pessoal. Como tá vocês? Né? Hoje é domingo, né, pessoal? Graças a Deus aqui um domingo mais tranquilo aqui, tá tudo na paz, graças a Deus. E é uma oportunidade, né, pessoal, da gente continuar nossa jornada espiritual, tá? A gente seguir aqui trabalhando a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Para nos tornar um ser humano melhor, para que a gente podemos, né, alcançar níveis elevados, né, de consciência, como a gente falou ontem, né? Iluminação. Nossa, vocês assistiram, tá? Eu vi aí os comentários aí, vocês, e muitas visualizações, tá, pessoal? Vocês que estão chegando novo, tá? Muito obrigado, tá, pessoal? Continue, tá? A sua jornada, tá? Porque é sua, tá? A espiritualidade também é sua. Se você trabalhar, você vai melhorar como pessoa. Então, é para isso que estamos aqui, tá, pessoal? E a gente crescer espiritualmente. A gente tem que crescer, tá, pessoal? Na graça e no conhecimento. Porque a ignorância, né? A falta de conhecimento não é para as pessoas que estão verdadeiramente conectado a Deus, tá? Aquela que está conectado verdadeiramente a Deus, não falta conhecimento para ela. Ela não vai ser enganada, não vai ser levada de um lado para o outro, tá? Ela vai estar centrada, uma pessoa equilibrada, tá? E é nessa frequência que a gente tem que estar, tá, pessoal? Ai, irmão Samuel, mas esconderam muito conhecimento, o conhecimento aqui não é passado assim, né? Certos grupos têm aí as coisas, os conhecimentos, outros grupos não têm. É isso, pessoal. Mas se você se conectar com Deus, com o todo, com a fonte, você vai receber a sabedoria, tá? E o que está até a sabedoria de você saber o que está escrito nas escrituras, tá? Porque tem muitas pessoas que estão lendo a escritura, pessoal, mas elas não estão entendendo, tá? Vários grupos, tá? Não é só os evangélicos, não, tá? Por quê? Porque não é só ler, tá, pessoal? Por isso que tem lá a profecia que Cristo falou. Eles ouvem, vê, ouvem, mas não entende. Lê, mas não entende. Por quê? Falta a conexão, a sabedoria, o espírito para guiar. Porque senão, vocês, tem muitas pessoas agora, é o tema que eu vou falar hoje, nécio. Sabe o que é nécio, pessoal? Espiritualmente, né? Tem muitas pessoas agora nessa. Então, que é o quê? Ignorante às coisas espirituais. Tá, pessoal? Hoje, hoje a maioria das pessoas pensa que a igreja é a igreja física. Muitas pessoas pensam que na hora que fala o batismo, ontem eu até falei sobre o batismo, ela pensa que é o batismo de água, como os religiosos estão fazendo aí, pessoal. Isso é o quê? Foi a falta de que a pessoa, né? Tinha até uma profecia aí, que parece que foi, né? Quando os apóstolos não morreram, né? Entraram essa apostasia, entraram essa ignorância espiritual, e o qual os espíritos arcontes estão aproveitando para criar essa confusão aí espiritual, principalmente no meio evangélico, tá, pessoal? Católico, evangélico, vários grupos têm aí a sua ignorância espiritual, mas todos esses meios, tá?
os espíritos aí entraram e aproveitaram. Porque quando os apóstolos deixaram de instruir e pessoas não acompanharam o espírito, tá? Porque ele estava pensando que era só tomar o que estava escrito, ele ia saber o que é que, o que é que não. Porque você tinha que ter o espírito, tá? E é o que aconteceu. Tem pessoas agora que tá usando a Bíblia, mas sem o espírito, tá, pessoal? É o que dá a essência da palavra, tá? Por isso que teve uma pessoa aqui que percebeu, né? Nossa, irmão Samuel, eu assisto você às vezes fala a palavra que eu já escutei já há muito tempo, mas parece que tem, toda vez que você vê, parece que tem um sabor a mais. O que é isso? É eu que estou colocando sabor? Não, é porque a palavra tem que sair temperada com sal. Então, sempre dá um gosto a mais de você ouvir. Teve uma pessoa que falou isso aqui para mim no meu canal, tá? Ela percebeu isso, sabe? Nas entrelinhas. Então, pessoas que é perceptivo, espiritual, ela percebe, tá? A mensagem que eu estou passando. E tem muitas pessoas que estão percebendo isso, tá? Graças a Deus, estão despertando. A pessoa que estão chegando no meu canal, estão assistindo, ela tá se inscrevendo, tá aí assiduamente aqui, tá? Graças a Deus, né, pessoal? Vocês têm que continuar a jornada, tá? Eu estou continuando a minha com a maior dificuldade, mas estou continuando, tá? É isso mesmo, tá, pessoal? E seja bem-vindo, vamos unir força, ajudar um ao outro, tá? Na caminhada aqui, tá? Se você deseja isso, né? Né, pessoal? Entende? Porque aqui não é religião, aqui não é forçado, tá? Irmão, eu preciso me batizar, eu preciso. Você precisa se batizar. Mas quem vai batizar você, essa transformação interior, é o próprio Cristo, tá? Não sou eu que vou fazer esse trabalho. O meu trabalho aqui é colocar essas informações para você tomar consciência. Quando você tomar consciência, começar a se conectar com a espiritualidade, ele vai fazer o trabalho em você, a espiritualidade. Tá, pessoal? Então, é isso, tá? Então, não pode ficar na inércia, ser uma pessoa nécia, tá, pessoal? Espiritual. Porque é um perigo. Então, a maioria dos grupos aí existe erro por causa dessa ignorância espiritual. Então, são homens, tá? E pior que se dizem que sou de Deus, eu fundei a igreja, eu sou, tá? Mas que se desviaram, tá? Pode até começou na verdade, mas se desviaram da espiritualidade dele por causa de dinheiro, né? Que tem nessa realidade, fama, algo assim, tá, pessoal? Fez com que esse líder, essa pessoa desviasse, né? Da verdadeira espiritualidade que os apóstolos, Cristo, estava trazendo para a gente, tá? E eu sinto muito, tá? É o que está acontecendo aí na nossa realidade, tá, pessoal? Mas como é que a gente se sai dessa aí, pessoal? Tá? Não entra nessa ignorância. Eu agora mesmo conversei com o meu amigo ali, que ele disse, ô irmão Samuel, qual é a sua doutrina? Eu digo, não, nosso fundamento, nosso ensinamento tem que estar em Cristo, nos profetas e nos apóstolos. É o que fala lá. A igreja espiritual, ela é fundada sobre esses alicerces, né? Que são Cristo, né? Os profetas e os apóstolos de Cristo. É o nosso fundamento espiritual, tá? É aí que a gente tem que se fundar.
Aí foi quando ele fez a pergunta, "Oh, então tem que ter a igreja para batizar, não sei o que, para adorar a Deus, tem que ter a casa de Deus." Eu digo, já tem, já existe, já. Já tem igreja. Falei com... Nossa, pessoal, isso por causa da ignorância, e essa ignorância está sendo passada, tá? Todos que se diz líder e pastor, ele vai fundar o lugar dele, vai colocar o nome dele lá, vai arranjar um lugar aí, seja alugado ou construído, vai colocar o nome ele é o nome que ele diz que é a igreja de Cristo, coloca lá. É isso, pessoal, tá? É o que está acontecendo na nossa realidade aqui. Por quê? Por causa da ignorância espiritual, as pessoas estão nécias em relação às coisas espirituais. Porque já existe a igreja, só tem uma igreja. Não precisa fundar a igreja. Foi o que eu falei a ele, tá? Aonde eu vou adorar? É o que ele falou para a samaritana, né? Samaritana é lá no de Jerusalém que eu vou adorar? Ela era, como é? É do povo lá, como é que não se dava bem com o judeu, né? Então, é lá que eu vou adorar, eles não vão me receber lá. E aí? Onde é que eu vou adorar? Ele disse: chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Então, não existe mais lugar. Você pode adorar no lugar que você esteja, tá? Agora, pessoal, você tem pessoas que estão no mesmo entendimento, quer se reunir em algum lugar, na sua casa, num porão, num buraco, aonde for, pode se reunir sem problema nenhum, tá? Mas que esteja todo mundo no mesmo sentimento que houve em Cristo, tá? Adorando ali, tá? É isso que tem que haver, tá, pessoal? Mas não precisa colocar igreja de não sei o quê, igreja de não sei de onde. Não precisa colocar isso. Ninguém mandou fazer isso. Os apóstolos mandou fazer isso. Ninguém mandou fazer isso, tá? E os grupos aí, isso tá. Agora a maioria das pessoas pensa e disse, não, mas tem que ter a igreja lá, o nome de quem mandou fazer isso? Isso está escrito na Bíblia? Não está, pessoal. Mas as pessoas aceitam, tá? Ele disse, não, a gente segue o fundamento de Cristo. Então, cadê onde Cristo mandou fazer isso? Entende, pessoal? É o engano que está por aí, tá? E é por isso que acontecem essas coisas, tá? E as pessoas estão saturadas com esse sistema, com essas coisas, tá? Pessoas não querem saber de trabalhar a espiritualidade. E o que é que está acontecendo com o povo? Não quer saber de trabalhar a espiritualidade, o que é que acontece? Então aí, pessoal, até que eu vi uma notícia, né, que as mulheres que estão adotando aqueles bebês boneco aí, Bornes, né? O nome Bornes, adotando aqueles bonecos. Ela disse que levou o pediatra, tá? E o pediatra disse que não ia atender o boneco dela, não. Que ele atendia era a gente. Aí deu uma briga, aí deu uma confusão. Aí tá uma confusão isso aí, tá, pessoal? É o que está acontecendo agora na nossa realidade. E o pior é que esse médico aí, ele vai ser encostado na parede, tá? Porque essa mania aí é do sistema, e o sistema vai fazer com que os políticos já aceitaram isso, vai criar regras para que os médicos, pessoas, as mães desses, levem os bonecos e eles têm que aceitar. Se não aceitar, vai ter punição aí, tá? É claro, né, pessoal? Entende? O sistema está fazendo isso e as pessoas que estão presas estão seguindo isso aí, tá?
falta de espiritualidade, tá? Entende a maioria agora dos grupos religiosos, o engano que estava aí, e agora as pessoas estão explodindo essa falta dessa espiritualidade, da conexão com Deus, tá? Que até não quer se identificar com outro ser humano. Vai querer fazer do filho dela um boneco. Entende, pessoal? Isso tem consequência, foi ao longo prazo isso, tá? E eu vim aqui já falando isso há bastante tempo, tá? Por isso que eu não me surpreendo aí com esses comportamentos aí. Eu não me surpreendo, tá? E o meio que eu tomei estudo da psicologia vai passar o pano aí. Porque também se for contra isso aí, tá? A psicologia, se for contra isso aí também, o sistema vai cerrar aí também alguns psicólogos, tá? Se querer falar contrário esses comportamentos que essas pessoas estão tendo, tá? Entende? É, amigo. Então, isso eu sabia que ia acontecer, tá? Não é nada novo para mim. Você viu que o ser humano já estava entrando em um processo, tá? A gente precisa cuidar dos bichinhos, dos animais, tá? Mas tinha pessoas exagerando, cuidando de um bicho parecendo uma pessoa. Agora já desvirtuou a atenção de um bicho para um boneco. Eu já estava percebendo isso já há muito tempo, tá? E isso por causa da falta da conexão da espiritualidade das pessoas. As pessoas entram nessa ignorância aí, pessoal, tá? Espiritual já era, tá? E não tem agora como parar. Isso era um trabalho espiritual, tá? Ao longo prazo, mas o que as religiosidades fizeram? Fizeram isso aí, tá? Cada um buscando seu interesse, eu digo, a parada vai aumentar aí, tá? Aí eu quero ver, tá? Como é que vocês vão lidar com isso aí, tá? E aí tá aí, ó, tá acontecendo isso aí, tá? Agora aguente, tá? Agora as pessoas têm que aguentar aí, tá? O que é que vai fazer? Vai querer prender todas essas pessoas? São até pessoas famosas no como é que se diz? Manicômio, né? E aí, o que é que vocês vão fazer? Entende? O problema que foi causado aí, causou. Então, pessoal, qual é o tema de que a gente vai falar hoje? Qual é o tema? Tem tema hoje ou não? Ou acabou o tema? Cadê? Será que tem tema hoje, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. O que é a nécia espiritual? Então, nécia, né, é uma palavra que é nécio, né? Então, o que é a nécia espiritual? E por que não podemos vibrar nessa ignorância? Então, o que é a nécia espiritual? É uma palavra, né? Como é a palavra latim, né? Que significa ignorância, né? Essa palavra nécia, nécio, é usada muito na Bíblia, né, pessoal? Então, é uma palavra latim que significa a falta de conhecimento, a ignorância. Então, que a pessoa está vibrando naquele estado de consciência, tá? Porque essa nécia é um estado de consciência que a pessoa vibra ali, ela está ignorante às coisas espirituais. Por quê? Por que ela está com essa falta de conhecimento espiritual? Porque falta a conexão com a espiritualidade.
E não é fácil ter essa conexão, porque você vai ter que abrir mão de tudo. Você viu ontem que a primeira coisa é o arrependimento, né? No vídeo de ontem, né? Vocês assistiram aí? Eu acho que vocês assistiram, tá? Entende? Então, muita coisa para fazer a conexão. E às vezes as pessoas não querem abrir mão do como é que se diz? De servir a Deus, de estar na frequência de Deus, para querer estar na frequência aí do ego, tá? Fazendo o desejo que ela quer fazer. E quem aproveita isso é o príncipe desse mundo. Tem um príncipe aí, tá? Tá bagunçando aqui e tá aproveitando isso. E ele quer manter vocês na ignorância. Por isso que esse tempo que está despertando gente, eles estão ficando incomodados. E eles querem parar com isso. Quando ele vê que não vai ter, ele vai querer fazer o reset aí da galera aí, tá? Para que essa galera não impulsione outros e comece a destruir a matrix que ele criar. Porque a matrix só subsiste através da ignorância, pessoal. Enquanto você fica no ego, na ignorância, nas frequências baixas, você está alimentando a matrix. Tá, pessoal? Então, para sair da matrix, você tem que ter conhecimento. Não só conhecimento, tá, pessoal? Tem que ter conhecimento e arrependimento, temor a Deus. Aí você sai disso, tá? Sai dessa prisão aí, tanto mental como espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala, o que é essa nessa espiritual? Eu já dei ideia, né? Então, vamos lá. Ele fala, a nessa espiritual é um conceito que se refere à falta de conhecimento ou compreensão em relação a verdades espirituais e uma vida espiritual. Este termo, que deriva do latim nescia, que significa ignorância, é frequentemente utilizado no contexto religioso para descrever aqueles que, por diversa razão, não conseguem perceber, entender os princípios fundamentais da fé. Então, o que é que ele fala aqui nessa primeira parte, pessoal? Então, ele diz que essa nécia espiritual é a falta. Então, a pessoa está vibrando na falta, não tem entendimento. Então, ela está em uma vibração de falta. Então, está na ignorância. Então, você está numa vibração baixa, tá? Vai emanar energia negativa e os espíritos vai estar aí, vai aproveitar disso aí, tá? Que é a falta de conhecimento e compreensão em relação às coisas espirituais. Ela não tem conhecimento como é que está funcionando as coisas. O que significa? Por isso que quando vai ler a Bíblia lá, aí quando diz igreja, ele quer abrir uma igreja física. Quando fala batismo, ele está querendo batizar as pessoas nas águas. Tá, pessoal? E isso virou um grande comércio, né? Nesse meio aí. Vários, tá? Não só evangélicos, vários grupos religiosos viraram comércio, tá, pessoal? Nesses contextos religiosos, né? Então, é isso que acontece com essa pessoa. Ela está vibrando no erro, na ignorância. E vai aproveitar dessa sua ignorância, os espíritos vai colocar coisas que não deve fazer. Cria muitas doutrinas, tá? Tem muitos grupos aí que criou suas doutrinas. Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Mas eles, porque Cristo é um nome, tá? Jesus Cristo é um nome aceito por vários grupos
religioso, e se a pessoa não coloca esse nome no grupo da religião dele, não vai ser aceito. Porque a maioria entende o Cristo que fez um papel importante aqui nessa realidade. Então, religião que não coloca Cristo ali, ele sabe que pode perder as pessoas, de atrair essas pessoas. Então, por isso, tá? Eles colocam Cristo para atrair vocês, mas lá não vão ensinar verdadeiramente que Cristo, porque ele não tem conhecimento. Isso desde de lá, quando os apóstolos, quando a gente faleceu, os apóstolos, tá? Ficaram poucos irmãos, entraram o que eles denominam lá como apostasia. Pessoas que se desviaram da fé verdadeira, da fé que os apóstolos estavam passando. Então, por isso que Paulo fala, muitos apostatarão da fé. Nos últimos dias, muitos apostatarão. Então, muitos, desde lá, quando o apóstolo não estão mais nessa realidade, mas deixaram coisas escritas. Teve pessoas que mudaram também algumas coisas que foram escritas pelos apóstolos, né? O que é que eles fizeram? Entraram com apostasia, tá? É o que está acontecendo hoje no meio, no contexto religioso, tá? Então, ele não entende os princípios fundamentais da fé. Aí ele fala, a nécia espiritual pode se manifestar de várias formas, incluindo a incapacidade de discernir a vontade de Deus. Então, não sabe o que é a vontade de Deus. A falta de entendimento das escrituras sagradas, então não consegue entender. E a dificuldade de aplicar o ensinamento de Cristo no cotidiano. Então, ele não aplica o ensinamento no cotidiano. É uma pessoa nécia. E tem muitos aí, tá? Principalmente no contexto religioso. Ele fala, é importante ressaltar que essa ignorância não é necessariamente uma escolha consciente. A pessoa está inconsciente, tá? Por isso que, se ela tiver consciente, ela está desperta. Então, não é uma escolha inconsciente, é inconsciente. Mas pode ser resultado de uma série de fatores que levou essa pessoa a ficar nessa inconsciência, na ignorância, né? Como a falta de ensinamento verdadeiro das escrituras. Então, esse é um fator que levou essa pessoa a ficar nessa vibração aí, né? Inconsciente. Falta de conexão verdadeira com Deus. Então, a verdadeira conexão falta, ou a influência de crenças errôneas, ou até mesmo a resistência pessoal à verdade espiritual. Então, são esses fatores que demonstram que a pessoa vai ficar nessa inconsciência. Ou ela foi influenciada por crença errônea, né? Grupos ensinando errado, ou até mesmo a resistência pessoal. Então, ela pode até sentir no coração encontrar uma pessoa que está ensinando certo, mas ela tem resistência pessoal. A verdade espiritual, ela endurece o coração. É como tem alguns aqui também no meu canal. Você vai ficar nessa espiritual. Você vai ser um nécio, ignorante, não vai ter conhecimento do que verdadeiramente a escritura quer. Você não vai começar a aplicar esse ensinamento no dia a dia, tá? Vai ficar inconsciente. Então você pode ser usado pelos falsos profetas aí. Por isso a gente falou ontem, foi de nascimento espiritual, não foi, pessoal? Então, qual é o nascimento que as pessoas estão fazendo aí para as pessoas? Estão fazendo o nascimento de falso profeta.
Porque quando não existe verdade, tá, pessoal? Começa engano, cria esses falsos profetas. Então, olha quantas igrejas, quantos abriram, quantas igrejas, quantos grupos abriram aí, cada um aí o seu aí. Coloca aí no Google aí, pessoal, nome de igreja aí no Brasil, só no Brasil. Por que que isso está acontecendo? Por causa da ignorância espiritual, tá? Às vezes, a espiritualidade usou uma pessoa para fazer um trabalho, né, da verdade ali. O cara começou, mas começou a ter dinheiro, aí fama. Aí começou, então, começou a entrar o ego, aí já viu, né? Desceu ladeira abaixo aí, tá? Eu vi isso acontecer, tá, pessoal? Em grupos aí que eu passei. O líder lá, quando eu era músico lá, o líder tava na. Eu sentia, sentia o coração, chega o coração queimava mesmo, ó. Eu sentia, nossa, esse cara tá falando a verdade. Ele tá falando a verdade. Mas depois o que é que aconteceu, pessoal? Quando eu voltei lá, o que é que aconteceu? O cara já tava com dinheiro, né? Muita gente. O que é que aconteceu? Aconteceu isso. Desviou. Desviou desviou da verdade, tá? Espiritual. Ó, pera aí, tá? Não vá fazer zoada aí, tá? Aí ele fala, aí ó, você tá vendo você o que é que tá acontecendo? Tá até dando nome aí, né? Isso pô, vai sair aqui no meu vídeo, tá? Então, aí ele fala, um dos aspectos mais preocupantes da inércia espiritual é que ela pode levar uma vida espiritual superficial. Então, essa pessoa que está vibrando nessa ignorância, tá? Nessa espiritual, leva ela a uma vida espiritual superficial. Até ela vai para a igreja, ela tem parecendo que tem uma vida espiritual, mas é superficialmente, onde a pessoa se contenta com a fé sem profundidade. Então, é uma fé. Tem pessoas que chegam aí, trabalham aí, vai ao domingo, coloca a Bíblia aí, pastor falou lá um versículozinho, amém, amém, colocou aí o dízimo, a oferta, amém, amém, tchau. Aí você volta para casa, joga a Bíblia lá em cima da estante, né? Eu não sei, da estante, do sofá, você joga lá e aí vai ficar ali vazio. Então, você é um que está sendo levado por essa inércia espiritual. Por quê? Porque você não se dedica a buscar o conhecimento, a conexão verdadeira. Enquanto você ficar nesse aí, como é que se diz? As pessoas falam a palavra como é que se diz? Estado de conforto, né? Fica nesse conforto aí, não quer se aprofundar, você cai nessa espiritual, tá? Ele fala, isso pode resultar em prática espiritual vazia. Então, prática, vocês oram até, cantam, mas está vazio, né? Ele fala, onde as práticas são realizadas sem uma verdadeira compreensão ou seu significado ou propósito. Então, não tem... Eu conheço pessoas, pessoal, elas ainda estão perdidas aqui, pessoas que estão no meio evangélico. Porque eu conheço, tenho muitos amigos, né, que é desse grupo, eu conheço muitas... E tem pessoas que não têm significado a vida dela. O que é que eu vou fazer? Está sem propósito na vida, pessoal. Uma pessoa que tem conhecimento, está desperta, ela existe propósito, ela existe um significado para ela estar aqui. Ela não sabe por que está aqui, por que eu estou fazendo aqui.
Aí eu vou para a igreja, aí vai para aí lá nesses grupos religiosos tá vazio, pessoal. Se você ficar assim, vai isso que vai acontecer. Então, vai lá, canta, aí volta vazio, né? Não tem compreensão do propósito. Os pastores não estão passando conhecimento, tá? Eles estão fazendo esse escuta aí para tirar dinheiro, tá? É a intenção dele. Então, o que é que ele fala? Fala um versículo lá, opa, glória a Deus, tal, não sei o quê. Aí faz aquele negócio para dizer que está orando ali, né? Aquela coisa, é amém, amém, pessoal. Graças a Deus, vá com Deus. Vá. E é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Eu não estou falando uma coisa aqui mal de... É uma coisa que já está acontecendo. Hoje, domingo mesmo, é isso que está acontecendo nas pessoas, tá? Agora eu acho quantas pessoas estão nos seus grupos religiosos aí, cantando lá, aí dá um versículo e manda você embora para casa. Tchau. Colocou aí o dízimo, o dinheiro, tá? Tá preocupado, tá? É a obra do Senhor, tá? Ainda vai dizer a obra do Senhor, tá? É assim que eles falam? Vocês sabem, pessoal. Eu só estou falando aqui o que já está acontecendo. Vocês sabem o que está acontecendo, tá? Aí ele fala, essa inércia espiritual também pode criar barreira entre os indivíduos e a experiência plena da graça de Deus, né? Então, vai criar uma barreira de você, o indivíduo, de você ter a experiência real mesmo com a graça de Deus, que é Cristo, né? Ele fala, uma vez que a falta de conhecimento, aqui agora, pessoal, já começou, tá? Você viu que eu estava aqui explicando para vocês aqui, olha o que está acontecendo. Então ele fala, uma vez que a falta de conhecimento pode impedir que a pessoa se aproprie da promessa, a bênção que estão disponíveis para aquele que busca a Deus de todo o coração. Então, pessoal, é o que o mandamento, tá, pessoal? Nossa, é incrível, tá? A gente estava aqui, estava falando, olha como agora está a situação. Tomar um pouco aqui de chá, tá, pessoal? Para explicar isso a vocês, parece que não quer deixar que eu explique isso aqui. Então, a pessoa se apropria da promessa e a bênção que está disponível para aquele que busca a Deus de todo o coração. Então, você só vai se apropriar das bênçãos de Deus quando você buscar de todo o coração. É o mandamento que Deus falou lá, né? Que ele falou para Isaías. Esse povo aí está me honrando com lábio, mas os corações deles estão longe de mim. Então, mandou eles buscarem de todo o coração. Porque senão não funciona, tá? Aí, quando você busca, você vai ter a sabedoria de Deus, tá? Sobre você, e você não vai se enganar. Foi o que Osés falou lá, né? O meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Então, aquelas pessoas estavam nessa inércia espiritual, nessa ignorância, tá? Eu acho que eu vou parar aqui, tá, pessoal? Esperar minha mãe ali resolver ali com essas crianças ali, tá? Para eu continuar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Aí ele fala, assim a inércia espiritual não apenas afeta a vida pessoal da pessoa que crê, né? Não afeta só a vida daquela pessoa que crê, mas também pode impactar no grupo de fé. Então, é o que acontece. Sim,
uma pessoa está nessa ignorância, começa a criar, dizer é assim que Deus falou com ela, é assim que mandou fazer. Então já cria um grupo e impacta naquelas pessoas que às vezes é um grupo de fé, está querendo seguir a verdade. Mas por elas não ter, tá na ignorância, ela segue o erro. É o que está acontecendo, pessoal. Olha agora os grupos religiosos como estão cheios. Mas veja ali, por que esses cultos estão cheios? Porque essas pessoas estão nessa espiritual, que é essa falta de conhecimento do que é coisas espirituais. Estão tudo aí, pessoal. Estão cheios, tá? E os pastores estão ficando cada vez mais chonchudo, né? Estão aí enriquecendo. E é até uma preocupação que eu estou falando essas coisas aqui espirituais. Se vocês começarem a abrir os olhos, então, eu estou sendo uma pessoa que está atrapalhando os negócios deles. Entende? Então, eu estou sendo contra o que eles estão falando. Então, está atrapalhando o negócio dele. Ô, meu irmão, você está atrapalhando aí nosso negócio aí. Qual o caso aí? Pera aí. Vai querer chamar. Não, venha para a gente, de junto da gente. Eu vou rejeitar. O que é que vai acontecer? Eles vão me atacar de outra forma. Entende, pessoal? E vocês vão dar poder, tá? Dinheiro aqui, a dinheiro da terra, vão dar poder a eles, tá? Todos estão fazendo isso, mas pela ignorância. Não sabe nem o que é que está fazendo, tá? Então, impacta no grupo de fé como um todo, né? Uma vez que a falta de entendimento pode levar a divisões e conflitos dentro de um grupo espiritual. Então, você vê que eu participei de uma igreja, tá, pessoal? Que dividiu a igreja, porque tinha lá um pastor lá, e parece que brigou com ela, levou a metade do outro povo, então criou divisão ali, um grupo, aí pensava assim, outro grupo pensava assado. Eu vi isso acontecer com a igreja onde eu passei, tá? Esses grupos aí religiosos, aonde eu passei, tá? Por causa da falta de entendimento, que um entendeu de uma forma, o outro entendeu de aí, ó, nenhum tá entendendo nada, tá? Mas cada um criou lá o seu grupinho, tá? Você vê que isso aconteceu, né? Que a maioria das outras religiões aí saiu de um aí aqui, que é uma igreja aqui famosa aqui no Brasil, vocês conhecem, tá? A maioria dos pastores saiu dessa igreja. Estavam juntos, tá? Mas disse, olha, deixa eu fazer a minha para eu pegar a minha parte aqui, tá? Mas eles saíram não para querer combater o erro, não. Eles saíram e fizeram a mesma coisa que o outro está fazendo. Entende, pessoal? São pessoas que não estavam com compromisso. Saiu porque queria, às vezes, ganhar mais, porque não tinha autonomia. Então, digo, ó, ele aprendeu o macete, como fazer as coisas, né? A maneira de enganar as pessoas. Então, agora eu já sei, vou fazer e vou chamar as pessoas e as pessoas pronto. Então, foi isso que aconteceu, tá? E é assim, pessoal, tá? Cada um tá gerando os seus filhos dos falsos profetas, os filhos do engano. Não estão gerando, tendo o nascimento espiritual da verdade. São poucos, tá? Que estão nascendo. Então, por isso que eu estou aqui para gerar, tá, pessoal? Pessoas da verdade. Tá? Por isso que engana que não vem, tá? E às vezes, o que eu falo aqui, às vezes, muitos torcem
não quer assistir, tá? Até meus familiares assistem outros pregadores, mas os meus vídeos não assistem, sabia disso? Vocês são meus familiares espiritual que assistem aí duas partes aí dos meus vídeos, tá? Vocês que gostam. Porque vocês querem se apoiar. E espero que vocês se tornem o nascimento seu seja, vocês nasçam espiritualmente na verdade, tá? Apoiando na verdade, não no engano, tá? É isso que eu tô fazendo aqui, tá? Ah, o que mais? Ele fala, para combater a inércia espiritual é fundamental que a pessoa que crê busque o conhecimento mais profundo das escrituras e se envolva em estudo bíblico, né? Grupos espirituais, tá? Buscando ali. Não como uma forma de a pessoa doutrinar você, você estudando como a gente está estudando, se avaliando, tá? Então tem que ser esses grupos assim. Porque quando vai formar um grupo aí, estuda aí em uma igreja, o cara quer doutrinar você, ah, você tem que obedecer, eu sou o líder, se coloca em relação a você que sabe mais do que você, tá? E já viu, né? Quando já entrou assim, já entrou ego, já a pessoa já está desviada da verdade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu não me coloco aqui, que eu sei tudo, eu coloco as perguntas e vamos responder, pessoal. Faço meu estudo, vocês vão tirar a conclusão. Isso é verdade? Vocês tiram a conclusão. Então, muitas pessoas estão tirando a conclusão, estão se inscrevendo no meu canal e estão estudando aqui comigo. Por quê? Estão tirando a conclusão que isso é uma verdade, pai. Tá? Aí ele fala, a busca pela intuição, né? Ou a direção do Espírito Santo, tá? Desempenha um papel crucial na formação espiritual do indivíduo. Então, é preciso você ter a conexão, né? Ter a direção do Espírito Santo e a intuição espiritual sobre a sua vida, que vai formar você espiritualmente, para fazer você entender. Porque sem a ajuda do Espírito, vocês não vão entender, pessoal. É o que Cristo falou. Ele lê, ouve, mas não entendem. Porque precisa da sabedoria, o Espírito guiar, direcionar. Por isso que o quê? Na hora que fala igreja ali na Bíblia, né, na Escritura, ele está achando que é a igreja física aí, constrói aí. Batismo tem que fazer um tanque, tem que batizar as pessoas. Tá? Não sabe o que é as coisas agora. Santa Ceia, ele faz a Santa Ceia, começa a dar o pão e o vinho. Porque ele não sabe nem aonde. Eu falei até com o meu amigo, não, porque tem que acontecer a Santa Ceia. Eu digo, você sabe? Eu falei, você sabe onde a Santa Ceia está, aonde é que Cristo vai cear com você? Eu mostrei lá em Apocalipse. Cristo está batendo na porta. Eu digo, que porta é essa? É a porta da igreja? Não, ele disse, não, é do coração. Então, ele disse, se você permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com você. Vai cear com o nosso espírito. Então, aonde que acontece a Santa Ceia? É no seu espírito. Entende, pessoal? Por que eu entendo isso? Porque eu sou espiritual. O que está aí pelos falsos profetas, carnal, ele não vai ter essa compreensão. Entende? Ele quer igreja física, por isso tem gente que vem me perguntando, aonde é a sua igreja, irmão Samuel? Aonde é o local? Eu digo, é o quê, velho? Igreja, onde é a sua igreja, onde é o local? Eu digo, a igreja já existe. É a igreja de Cristo espiritual. Você que não está
percebendo, você que não está conectado a essa igreja, tá? E eu estou ensinando aqui você a se conectar o reino, a igreja espiritual. Aí ele fala, além disso, a oração, a meditação, né? Na verdade, das escrituras são práticas, né? A oração, buscar a verdade das escrituras, são prática essencial que pode ajudar a eliminar a mente e o coração, permitindo que a pessoa, você viu aí a minha mãe aí, reclamando, porque ela sabe que eles fazem isso, tá? Ela vai. Minhas filhas também, elas sabem. Por isso que aqui incomoda aqui, tá, pessoal? Porque o que eu falei aqui, isso incomoda, tá? Mas é uma verdade que tem que ser dita. Por isso que a gente está incomodando essas pessoas, tá? Porque elas dessa forma, elas querem pensar, não querem sair da inércia espiritual, da falta de conhecimento verdadeiro, tá? Então, pode ajudar a iluminar a mente e o coração. Então, a meditação, a oração, né? Você buscar a verdade das escrituras pode iluminar seu coração, permitindo que a pessoa que crê compreenda melhor a vontade de Deus para a sua vida. Então, ela compreenda. Então, por exemplo, a minha mãe mesmo é nécia nessas coisas espirituais. Né? Minhas filhas também não têm conhecimento. Tá? Por isso que eu tenho misericórdia, pessoal. Tá? E espero que ela queira buscar conexão, para ajudar ela, o Espírito vai guiar ela. Mesmo ela sem ter muito conhecimento, o Espírito guia a pessoa pela verdade. Mas se ficar rejeitando a verdade, né? O que eu falo, você vê que luta, não pode acontecer isso, tá? Então, ele diz que permite que a pessoa que crê compreenda melhor a vontade de Deus da sua vida. A inércia espiritual pode ser superada através do compromisso ativo com o aprendizado e a aplicação dos princípios espirituais. Então, temos que colocar os princípios espirituais, né? Obedecer a leis espirituais, princípios, virtudes elevadas, tá? Como amor, então, a gente tem que colocar esses princípios. Promovendo assim um crescimento espiritual, então, vai promover, se você estiver assim, espiritual saudável e sustentável. Então, vai ser saudável e sustentável para o espírito. Tá, pessoal? Aí ele fala, outro fato que contribui para a inércia, né, espiritual, é a influência de cultura, filosofia que se opõe ao ensinamento espiritual. Então, às vezes tem cultura, tá? Ali que é contra o ensinamento espiritual verdadeiro de Cristo. Filosofias, então, tem muitas filosofias que vai de encontro às coisas espirituais que Cristo está ensinando. Por isso que eu pego as filosofias, as coisas de vida aí de muitos grupos religiosos que está de acordo com o que Cristo falou no ensinamento espiritual. Porque o nosso fundamento é o quê? É no Cristo, nos profetas e nos apóstolos. Não é isso? É isso que se fundamenta a igreja espiritual de Deus. Então, se você é uma igreja de Deus espiritual, você é um templo, você tem que se fundamentar no que Cristo está falando, os profetas e os apóstolos. É claro, não preciso repetir, tá? Você pode voltar o dedo aí no que eu falei, tá, pessoal? Então, a gente se fundamenta nisso, tá? Então, tem cultura e filosofias que vão de encontro a esse ensinamento.
Então, em um mundo cada vez mais secularizado, onde as verdades absolutas são frequentemente questionadas, as pessoas espirituais podem se sentir pressionada a adaptar sua crença para se encaixar nas normas sociais. É isso que acontece. Por exemplo, a gente está indo de encontro, tá? E já criaram aqui nessa realidade as pessoas que estão tendo o comportamento que a gente está tendo de não ir para a igreja, tá? E às vezes a pessoa é pressionada, então a gente é pressionado. Cadê a igreja? Cadê não sei o que para fazer igual como os outros estão fazendo? E a gente está fazendo. Então, o que é que eles deram o nome para a gente? Desengrejado. São os desengrejados aí. Não vai ser salvo, porque você tem que estar na igreja. Mas eles nem sabem o que é igreja. Vocês querem saber o que é igreja? Tá aqui. Eu coloquei aí o que é a verdadeira igreja de Cristo. Tá aqui, ó, no meu canal. Eu estou explicando, tá? Graças a Deus tem pessoas aí, tá? Canais aí que eu já vi que estão ensinando a verdadeira igreja de Deus, tá, pessoal? Que somos a gente, tá? Então, como é que eu posso ser desengrejado que eu sou a igreja de Cristo? Então, mas criar esse termo, por quê? Porque eu não estou indo para um lugar físico. Aí eles colocaram um nome na gente para dizer esse povo aí não presta, tá? Esses daí não são de Deus porque eles não têm igreja, não estão chamando você para a igreja. Mas ele não sabe o que é igreja. O que é que está falando ali? Por quê? Falta do entendimento, ignorância espiritual. E tem uns que já sabem, tá? Mas eles não vão perder os negócios dele. Porque agora é um grande negócio, tá? E por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho sem igreja. Isso é como é que se diz? Uma ameaça para eles. É uma ameaça. Porque eu colocando conhecimento para vocês deixarem de ir para os seus lugares lá, dar lá os seus dízimos, as suas ofertas, de ir lá, né, contribuir, de ir lá ajudar eles lá. Então é uma ameaça a esses líderes, porque muitos têm o seu sustento, tá? A vida ali dele, o seu sustento, a riqueza, tá? Teve um pastor mesmo, passou com um carrão bonito, tá? Aqui, que ninguém tem um carro aqui na comunidade. Então, é uma ameaça, eu sou uma ameaça para essas pessoas. Entende, pessoal? Então, ele vai fazer pressionar. Então, essa vai ser questionado, tá? As pessoas que podem se sentir pressionada a se adaptar à sua crença para se encaixar nas normas sociais. Essa adaptação pode resultar em uma diluição da fé. Então, sua fé vai ser diluída. Onde os princípios fundamentais da espiritualidade são comprometidos em nome de aceitação cultural. Então, em nome aí do que é assim que a cultura tá, você tem que aceitar. A inércia espiritual, nesse contexto, pode ser vista como uma consequência direta da falta de firmeza na fé. Então, quem for firme na fé vai aguentar. Se quem não for, vai começar a fazer o que os outros estão fazendo. E da falta de disposição para defender a verdade do evangelho. Então, aquele que tem coragem para defender o que realmente o que os apóstolos, Cristo está passando, o evangelho. Será que você vai ter força para isso, pessoal? Ou vai fazer igual aos outros? Portanto, é vital que as pessoas que creem em Deus estejam cientes das influências externas e se esforcem para permanecer enraizado
na palavra de Deus. Então, é isso, tá, pessoal? Se esforce. Vamos parar aqui, tá? Porque já é 59. Meu Deus, pessoal. Você tá vendo? Eu fui parar ainda para falar aqui com as pessoas. Tá vendo? Então, vamos continuar esse estudo no próximo bloco, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá, pessoal? Esse estúdio tá mexendo com gente, tá? Tá mexendo com gente, tá, pessoal? Vai mexer aí, vai dar um reboliço, mas é isso, faz parte, tá? Então, até a próxima, até a segunda parte, tá, pessoal?